Capítulo 19. A nova técnica de relações sociais. O problema da violência. Ela constitui culpa num regime de ordem, mas é instrumento de luta no ambiente de violações. A injustiça pode legitimar a revolta. A evolução elimina a violência. Reconhecimento dos direitos do indivíduo. A injustiça institucionalizada. A desconfiança recíproca e o instinto de luta impedem o diálogo. A vantagem de suprimir os atritos e a nova técnica das relações sociais. O fim das guerras. Abordemos agora o problema da violência. O Evangelho a condena. No entanto, enquanto o seu convite à não resistência e ao perdão dirige-se a quem é golpeado, o convite à não violência dirige-se àquele que golpeia. Depois de ter observado os primeiros dois aspectos do problema, observemos agora este terceiro aspecto, concernente à pacificação proposta pelo Evangelho. A sua solução é de fundamental importância para resolver outro grave problema, que se refere à convivência social, hoje de grande atualidade. A vida, devido à técnica da sua evolução e ao fato de caminhar, como já vimos, para a unificação, vê-se constrangida a se afastar do seu primitivo estado separatista de luta para tentar a eliminação da violência. Deve-se avançar do antissistema para o sistema. Isto significa ter de se mover em direção à ordem, à colaboração e à organicidade, coisas que exigem o pacifismo e excluem a violência. Eis que a violência é biologicamente condenada a desaparecer, porque a evolução fatalmente leva à superação da luta entre elementos inimigos. Já se vê hoje o quanto ela seja contraproducente, compreendendo-se também a necessidade de eliminá-la nas grandes organizações industriais e nos trabalhos de investigação científica de equipe. A atual conquista da Lua é produto de tal organização. Até no setor religioso, a nova tendência é antisseparatista e unificadora. As novas ideias políticas baseiam-se na coletivização. Mas o que é a violência? Ela é a expressão mais viva e evidente do estado de luta, que é, por sua vez, produto do impulso egoísta desagregante próprio do antissistema. Desse modo, a violência está nos antípodas do sistema, tendo natureza anti-lei e, portanto, constituindo mal e culpa. Não há dúvida de que a violência seja assim, quando observada em relação a um regime de justiça, tomando-se como pontos de referência a lei e o sistema. Porém, o homem não vive no sistema, e sim no antissistema, imerso num regime de violação e de injustiça. Como estabelecer, então, a culpabilidade de um ato quando ele é cometido num ambiente de culpa no qual está situado o ponto de referência? Quando em tal ambiente a violência é reputada necessária para a sobrevivência, como se pode considerar culposa uma conduta que é indispensável para não perecer? Ao contrário, quanto mais se desce involutivamente, tanto mais a violência, ao invés de culpa, torna-se virtude, porquanto, constituindo um meio de vida, satisfaz a imperiosa necessidade de se viver para que se realize a evolução. Com efeito, para os seres do plano animal, renunciar à violência pode significar a morte. E isto, em certos momentos e ambientes, pode ser verdade também para o homem. Como sustentar, então, o dever de seguir uma virtude que pode se reduzir a um suicídio? E como pode o ideal evangélico querer anular instintos basilares
fixados através de repetições milenares como automatismos necessários à conservação da vida, tão necessários e tão preciosos aos quais se deve o fato de ter o homem sobrevivido até hoje. É verdade que para quem aprendeu a se comportar conforme a lei, não é necessária a violência, pois ali reina a disciplina. Mas onde existe esta necessidade, tal como entre os involuídos situados fora da lei no antissistema, o discurso é bem outro. O homem, devido ao seu atraso evolutivo, está num ambiente ainda anti-lei, no qual, para viver, é necessário lutar, sendo a defesa individual confiada às próprias forças de cada um. Como se pode pretender que o indivíduo siga a seu risco e perigo uma conduta que contrasta com o ambiente no qual ele vive e se contrapõe aos métodos por ele empregados? Então, o que acontece? É um fato que a evolução quer alcançar um regime de justiça. Esta é a tendência da vida, sendo que onde vigora a lei, esta meta já foi alcançada. Mas, onde está em vigor a anti-lei, o ponto de partida do caminho para o ser, mesmo quando a luta é feita para alcançar a justiça, ainda é a injustiça. Portanto, onde a violação da lei constitui a regra, forma-se uma cadeia de injustiças sem fim, cujos elos ligados entre si, segundo uma sequência de causa e efeito, digladiam-se incessantemente à procura de uma justiça que por este método nunca será alcançada. Verifica-se então que a verdadeira culpa da violência recai sobre todas as causas antecedentes, das quais ela é a consequência, consistindo cada uma delas num abuso em prejuízo do ofendido, cujo impulso, por instinto, é reagir. Ora, a primeira violência e culpa está sempre no fato de se ter agido contra a justiça, o que se verifica por via de regra nas posições de comando, precisamente onde deveria triunfar o dever de observar aquela justiça. Então esta injustiça, por parte de quem tem autoridade, leva os ofendidos a fazer uso da justiça com suas próprias mãos, por meio da violência. E a violência, que é culpa quando usada contra um regime de justiça, converte-se em justiça quando se dirige contra um regime de injustiça. Em tal caso, a violência pode ser conforme à lei, na medida em que se procura a justiça contra a injustiça. No entanto, para se ter o direito de admitir como legítimo o uso da violência com a finalidade de se fazer justiça, é necessário reconhecer que vivemos num mundo ainda selvagem. Assim, por exemplo, na Revolução Francesa, as culpas mais graves não hão de ser vistas nos delitos cometidos pelo povo exasperado, mas sim nos abusos da aristocracia, que os havia provocado, levando o próprio povo ao desespero. Em tais casos, a violência, quando não exista outro meio para obter justiça, pode se tornar legítima. Então é a vida que rompe as barreiras construídas pelos parasitas para que eles, acomodados nas posições de domínio, não interrompam a evolução. É em tal caso que a lei faz vencer as revoluções, por mais ilegais que possam parecer. É por este caminho que se chega ao absurdo de reconhecer a legitimidade de uma estranha moral, que admite a revolta violenta quando ela é reputada necessária para restabelecer a ordem da justiça num regime baseado na desordem da injustiça. Assim, um mal de tipo anti-lei pode excepcionalmente tornar-se lícito. É, contudo, necessário que não haja outro caminho para se obter justiça. No entanto, além desta condição, deve haver ainda outra. A escolha deste tipo de conduta não se pode fazer ao acaso,
mas somente por uma necessidade que a justifique. Isto presume uma capacidade de julgar retamente, com uma consciência sã, apta para se autodirigir, presumindo também que o indivíduo assuma a responsabilidade desse seu modo de agir, a qual recai completamente sobre quem julga ser justa a sua violência. Como se vê, não é fácil estar moralmente autorizado a usá-la quando se trata de um tipo humano, naturalmente levado pelo egoísmo ao abuso. Fica claro, então, que são muitas as restrições para um reconhecimento da legitimidade no uso da violência. O problema da legitimidade da violência é de grande atualidade, porque assistimos hoje a um levantamento mundial nada pacífico contra o princípio da autoridade em todas as suas formas. Os conceitos anteriormente referidos nos ajudam a compreender o fenômeno. A autoridade no passado foi usada com frequência contra a justiça para submeter algumas classes de indivíduos que hoje se rebelam. Assistimos assim a fatos diversos, todos conexos por um fundo comum, tais como a emancipação da mulher contra a autoridade marital e contra a supremacia do macho em todos os campos, a rebelião dos pobres reclamando os seus direitos contra os ricos, a vontade de independência dos filhos perante os pais, a intolerância por parte das novas gerações diante dos sistemas das velhas gerações. Isto acontece até no campo eclesiástico, outrora modelo de disciplina. Antigamente, a mulher, o povo e o jovem eram mantidos na ignorância, ficando impedidos de conhecer a realidade da vida, zelosamente escondida sob ideais usados como máscara protetora. Hoje, estas mesmas classes, que estavam outrora submetidas, despertaram e não suportam mais semelhantes abusos. Trata-se de um movimento mundial que, acima de todas as divisões, arrasta todos, podendo ser considerado uma revolução da própria vida, onde a violência parece encontrar guarida na necessidade de progredir. Como se poderia condenar tudo isto quando é necessário a evolução? Então, quem pode se julgar no direito de impedir que a vida progrida? Impõe-se, portanto, resolver o problema da definitiva eliminação deste mal que é a violência. Que ela às vezes seja necessária não quer dizer que não seja um mal. Como se pode chegar a tal resultado? É um fato que o homem está imerso num mar de violações e reações, mas é também inegável que a vida exerce uma pressão incessante para se subtrair a essa fatalidade. Por isso, apesar de tão tristes constatações, deveremos, por evolução, alcançar a supressão da violência. Se a violência é um produto do antissistema, ou seja, da involução, o remédio consiste na evolução, que corrige tudo, levando o antissistema para o sistema. É fatal e onipresente a técnica de desenvolvimento deste fenômeno. Vemos, de fato, que assim como o furto pertence à fase involuída da propriedade legitimada por lei, e assim como a escravidão representa a fase involuída do trabalho remunerado, a violência também é a fase primitiva do direito codificado. A evolução disciplina e organiza a atividade humana, construindo uma ordem sempre mais perfeita, da qual a injustiça é cada vez mais eliminada e, com ela, a necessidade de uma reação que faça justiça. Caminha-se, assim, em direção à observância da lei, com o reconhecimento para todos do direito de viver, que num regime anti-lei é negado e que, por isso, deve ser exercido à força, podendo justificar o uso da violência.
A humanidade está hoje se aproximando da eliminação deste mal, através do reconhecimento daquele direito à vida, que permitirá sua observância em todos os campos. Tende-se, assim, a exercer a autoridade cada vez menos naquela forma egoísta e opressiva do passado, para exercê-la sempre mais em forma protetora e educadora. Eis que a violência não se elimina mediante outra violência, pois isto provoca uma reação, mas sim com a civilização, enquadrando-nos todos, dirigentes e dependentes, num regime de ordem e responsabilidade, caracterizado por deveres bem definidos e por direitos efetivamente respeitados. Não se pode eliminar a violência a não ser eliminando suas causas, as quais hão de ser vistas, por via de regra, no mau uso que os detentores do poder venham a fazer de sua autoridade, dos meios de vida e das diretrizes sociais em qualquer uma de suas formas, seja ela econômica, política, religiosa, etc. Observemos a técnica deste fenômeno. Hoje vivemos numa fase de transição do velho regime da injustiça para o novo, caracterizado pela instauração da justiça social. Vejamos como era constituído o velho regime. Não existia nele uma definição de direitos e deveres. O princípio sobre o qual se baseava estabelece que o direito do indivíduo vai até onde suas forças são capazes de fazê-lo valer, enquanto seu dever, pelo contrário, é condicionado e medido pela sua fraqueza. Este é o sistema que ainda vigora no campo bélico internacional, no qual o direito e sua legitimação são impostos pela força por parte do vencedor. Então, o vencido é julgado um criminoso de guerra somente porque foi derrotado. O regime do passado era um regime de força e não de justiça. Mas a vida evolui do primeiro sistema para o segundo. No passado, todos os direitos cabiam ao forte, porque ele, justamente por ser forte, sabia fazê-los valer, cabendo ao débil, pelo contrário, todos os deveres, porque não sabia fazer valer seus direitos. Ao reconhecimento dos direitos e deveres de cada um, não se chega senão numa fase mais evoluída. Na fase antecedente, a honestidade era pregada apenas para paralisar e, assim, melhor sujeitar o mais fraco. Era justo, então, que o mais fraco se defendesse com a hipocrisia, porque perante o forte, outro meio de defesa ele não tinha. Explica-se e justifica-se assim a astúcia como legítima defesa, pois quem a usava encontrava-se perante uma injustiça legalizada. Mas por que não deveria a arma do engano, usada pelo fraco em sua defesa, ser admitida como se faz com a arma da força, usada do lado oposto? Aos fortes a força, aos débeis a astúcia. A vida dá imparcialmente a cada um os seus respectivos meios para a sobrevivência, principalmente porque, no segundo caso, ela também alcança a sua finalidade de salvação por meio do sobrepujamento da superioridade física da força, fazendo vencer também a força mental da astúcia. Formou-se assim, no passado, uma moral feita pela mistura de força e de hipocrisia, em que, sob uma aparente honestidade, fervia subterraneamente uma encarniçada luta pela vida. Isto deu origem ao clássico tipo da pessoa de bem, respeitável e bem-pensante. Estabeleceu-se, então, na convivência entre a classe dos patrões e a dos servos, certo equilíbrio entre as duas partes, o primeiro esmagando com a força e o segundo enganando com a astúcia, sem que nunca chegassem a uma clara definição ou a uma exata observância dos recíprocos direitos e deveres. Quem se encontra hoje em idade avançada pode ter conhecido aqueles dois regimes.
Hoje a vida, apesar de ser contestação e revolta, busca definições e soluções claras, enquanto antigamente tudo parecia um jardim florido, embora na substância não passasse de um campo minado. No passado, não tendo sido ainda alcançada uma consciência dos recíprocos direitos e deveres, não se podia resolver o problema senão com esse equilíbrio entre os dois opostos egoísmos, de um lado o forte, de outro o fraco, cada um lutando com os seus meios. Por este caminho, a solução do conflito não podia ser alcançada de outro modo a não ser com o fraco se fazendo forte o suficiente para conseguir o reconhecimento de seus direitos por parte do forte. É isto, em substância, o que está acontecendo atualmente. Trata-se de um produto da evolução, sendo que para alcançá-lo era necessária e indispensável uma proporcionada maturação em todos os campos. Esta é a grande revolução de hoje. Eis porque os princípios do passado, com base na autoridade, etc., estão em crise. Mas há de se lutar para que esta reação seja realizada em direção à justiça e não a um abuso no sentido contrário, porque todo abuso só consegue dar lugar a uma cadeia de reações do mesmo tipo. A solução se alcança com o equilíbrio e não com um novo desequilíbrio. Eis porque o Evangelho condena a violência. Mas quando ela é empregada para outros fins, como por exemplo, manter quietas as massas a fim de conservar de pé a injustiça institucionalizada de regimes que violam os direitos fundamentais do homem, então se compreende e se justifica a reação violenta das massas submetidas. Em tal caso, a responsabilidade da revolta não cai tanto sobre os revoltosos quanto sobre as classes dominantes, porque são elas que, através de sua conduta, provocam as reações explosivas do desespero. Portanto, pode se tornar legítima, como referimos acima, uma insurreição revolucionária quando ela seja contra uma tirania evidente e prolongada. Eis que o pensamento moderno é orientado de um modo totalmente diverso daquele que vigorava até o passado recente, quando o homem apoderava-se das melhores posições e depois, para mantê-las, pregava a não violência do Evangelho aos excluídos daquelas posições, das quais estes não tinham sabido se apossar. Assim, a legalidade da ordem estabelecida cobria a injustiça. Atualmente, este jogo é evidente e, por isso, não vigora mais. Hoje, a vida procede a um nivelamento de direitos e deveres, imparcialmente, porque pretende chegar a organizar toda a massa humana numa única sociedade, na qual cada um cumpre a sua função, seja de comando, seja de obediência, conforme as suas respectivas capacidades. Antigamente, a vida queria fazer sobreviver o mais forte, eliminando o mais fraco, o que era justo naquele nível evolutivo. Hoje, no entanto, além de procurar realizar tal seleção, ela busca se deslocar para novas posições, tendendo à coletivização para alcançar a fase orgânica. Segue-se daí que o nivelamento, embora possa parecer supressão dos valores individuais, leva, pelo contrário, ao alcance de um maior rendimento para o indivíduo, porque faz realizar um passo à frente em direção à unificação. É certo que se trata de uma revolução e não apenas de um fato superficial, mas isto implica também outro deslocamento, na medida em que se realiza com uma técnica menos sanguinária e mais inteligente. De fato, esta revolução não tende à mera substituição de pessoas nas mesmas posições, mas sim a uma exata definição de direitos e deveres para se chegar a um estado orgânico unificado.
Isto concorda com outro aspecto da técnica evolutiva, para a qual, quanto mais exatamente definida nos seus particulares, mais perfeita e, portanto, mais avançada é uma posição, dado que a evolução é também um processo de aperfeiçoamento em direção a formas de existência mais complexas. Ora, quanto mais se avança em direção a tal posição, na qual são reconhecidos os direitos do indivíduo e se vive num regime de justiça, tanto mais a violência torna-se verdadeiramente culpa e tanto mais severamente ela é corrigida pela lei de Deus através de proporcionadas reações, como acontece com toda verdadeira injustiça. Então, o que de bom se pode pretender quando a primeira violação vem de cima? Não é possível praticar-se a injustiça da opressão para com seus próprios dependentes, sem que estes não adquiram o direito de praticar a injustiça da revolta para com seus próprios superiores. No fundo, é natural que todo indivíduo procure revidar o dano que recebe. Então, como podem falar de deveres aqueles que, em primeiro lugar, não cumprem com os seus próprios? É esta falsidade que autoriza a desobediência. Triunfa, então, o regime do antissistema, onde, havendo luta de todos contra todos, é inútil procurar-se justiça. É este estado de fato, dado pela lei da luta na desordem, própria do ser humano, cujo nível evolutivo ainda não alcançou a fase da harmonização, que torna difícil a eliminação da violência. A evolução que tal estado deve realizar está obstaculizada pelo fato de haver a humanidade emergido de um regime de injustiça profundamente fixado no seu subconsciente. Antigamente, as revoltas dos subalternos eram todas ilegítimas, porque era inconcebível que eles tivessem direitos. Isto produziu um inevitável estado de desconfiança, sobretudo por parte dos dependentes em relação aos dirigentes. Por isso, não existe colaboração entre os dois extremos, mas sim um antagonismo dificilmente sanável. Podemos observar na Europa casos em que o velho instinto de revolta de servo contra o patrão voltou à tona e induziu os subalternos a não aceitarem propostas para sua própria vantagem, oferecidas a eles por patrões inteligentes que as ofereciam porque já haviam compreendido que se veriam nos próximos anos constrangidos a concedê-las à força. Então, antecipando os tempos, eles tinham decidido oferecê-las por sua espontânea vontade em vista de seu interesse futuro. A vantagem para eles consistia em assegurar para a sua própria indústria um longo período de paz, o que significa uma produção maior e, portanto, uma utilidade maior, pelo fato de eliminar a dispersão de energias provocada pela luta, associada a greves, vandalismos, sabotagens, escasso rendimento de trabalho, discussões com sindicatos, etc. As concessões queriam prevenir tudo isso e os consequentes prejuízos, procurando resolver o problema da violência através da eliminação de suas respectivas causas para instaurar, assim, um regime de justiça. É seguindo este exemplo que os dirigentes demonstram ter compreendido que é muito mais conveniente darem prova de justiça e generosidade, concedendo aos seus dirigidos espontaneamente aquilo que estes mais tarde conseguiriam pela força, do que continuarem a explorá-los e a oprimi-los. Pois bem, nestes casos podemos observar que os dirigidos recusaram estas pacíficas ofertas, realmente vantajosas para eles, preferindo palmilhar o método da ofensiva e da sucessiva extorsão pela violência. Isto sucedeu porque eles foram induzidos pelo seu instinto, fruto de longa experiência no passado, a desconfiar da oferta, que foi interpretada então
como uma enganosa armadilha. Este instinto os leva, portanto, a não aceitar tal proposta, porque eles acreditam que somente conseguirão alguma coisa de verdade se a extorquirem pela força. E não é possível se esperar uma atitude diferente de indivíduos habituados a desconfiar durante milênios. Até ontem, os servos nem sequer conheciam quais eram seus direitos. Sabiam apenas que o mais forte os tinha todos e que o mais fraco não tinha direito algum, sendo qualquer reclamação sua julgada e punida como uma revolta. Os modernos conceitos de justiça social são muito recentes para poderem vencer as resistências de todo um passado fixado no inconsciente coletivo. Vive-se ainda um regime de desconfiança contra todos, porque se está habituado a ser golpeado pelos fortes e enganado pelos mais astutos. Continua-se assim, por simples desabafo de instinto, com o sistema da violência, mesmo quando ela não é legitimada por uma necessidade. Para o homem, ensinado assim por todo o seu passado, ainda vale muito mais a força do que a justiça. O vencedor, pelo fato de vencer, tinha direito a tudo. Por isso, o homem qualificou Deus como onipotente, a fim de colocá-lo na posição que lhe parecia de maior valor, ligando-a ao poder antes que à justiça. A velha natureza humana ainda sobrevive e impede a formação do espírito de compreensão e colaboração necessário nas modernas grandes organizações econômicas, políticas, sociais e industriais, que têm necessidade de resolver os conflitos com o menor tempo e o menor dispêndio de energias possível. Daí a necessidade de um diálogo inteligente, capaz de valorizar os interesses comuns, evitando o atrito, que deteriora e não resolve. Mas, infelizmente, devido ao já mencionado instinto de desconfiança e de luta, o diálogo sempre pode se resolver num engano, pois é possível utilizá-lo como uma astúcia para imobilizar com palavras e promessas a parte contrária, a fim de vencê-la melhor. O diálogo presume de ambas as partes certa dose de boa vontade para concordar e cooperar, pois de outro modo não passará de uma enganosa arma de guerra. Explica-se assim por que os jovens contestadores de hoje não aceitam mais o diálogo como meio para se entenderem, preferindo recorrer à força. Eis então que a técnica do diálogo ainda não funciona devido à imaturidade dos dialogantes, levados a usar os velhos métodos de luta para obter o predomínio individual ou coletivo. Assim, a última e decisiva palavra está entregue à luta, prevalecendo a tendência de se recair nas posições mais atrasadas da evolução. Tal tendência involutiva, contudo, é corrigida pelo contínuo esforço ascensional da vida, cuja vontade é, pelo contrário, evoluir. A vida é utilitária e, por isso, segue o método de procurar a maior vantagem com o mínimo esforço, tendendo sempre mais ao estado orgânico e unitário. Se ela admite a luta, isto é precisamente para fazer com que os elementos estranhos possam se conhecer e, assim, juntar-se e cooperar. A guerra é a primeira e mais involuída forma de contato e de diálogo que a vida impõe aos sujeitos separados para que se avizinhem e se unifiquem. É assim que a evolução, através da guerra, acaba por eliminar a guerra. Por este mesmo processo, a compreensão, que aproxima e unifica nas relações sociais, tende a substituir a luta, que isola e divide. Sabemos que o ponto de partida da evolução é o estado caótico e separatista do antissistema, e que a meta para a qual ela tende é o estado orgânico do sistema, feito de ordem e cooperação. Desse modo, quanto mais se desce involutivamente,
tanto maior é o esforço que se consome nos atritos da luta e tanto menor é o trabalho produtivo. É assim que, num estado involuído, temos um esforço máximo e um rendimento útil mínimo, enquanto num estado evoluído, temos um esforço mínimo e um rendimento útil máximo. Eis que a vantagem de se eliminar a luta e de se coordenar os esforços para colaborar é avaliável em termos utilitários. É impossível que a inteligência humana, desenvolvendo-se, não chegue a compreender e a aplicar, para sua própria vantagem, uma verdade tão elementar como esta, e não conclua que o estado de ordem e a consequente disciplina social, por serem menos dispersivos e mais produtivos, mesmo que muitas vezes sejam considerados como uma limitação da liberdade, são muito mais úteis. É por isso que, tendo-se experimentado as tristes consequências de um abuso da liberdade, corre-se o risco de se recair num regime policial, na esperança de se reconquistar ou de se instaurar tal disciplina. É assim que o fenômeno da supressão da violência encontra-se ao longo do caminho da evolução, cuja função é superá-lo e resolvê-lo. O fato verificado hoje, sobretudo nas relações sociais pertencentes ao campo do trabalho, é que os velhos e cansativos sistemas de lutas inúteis estão sendo substituídos por outros de maior rendimento. Aos atritos entre patrão e servo substitui-se o método da colaboração entre co-interessados. Quando o operário torna-se coproprietário e o proletário torna-se burguês, não é mais necessário abolir a propriedade para alcançar a justiça social. E isto já começa a funcionar nas indústrias dos países mais avançados, por obra de especialistas em tecnoestrutura. Retrocede a violência e, em seu lugar, avança a inteligência. Prevalece, então, e sempre mais se afirma, o princípio orgânico no lugar do tradicional método de ataque e defesa. Esta é a atual e incruenta revolução, a maior das conquistas já verificadas na história, porque não se trata de mera substituição de classes, mas sim de métodos de trabalho. Superando os velhos métodos de luta e renovação violenta, ela leva bem mais à frente, ainda que os velhos instintos agressivos possam, de vez em quando, reemergir no homem. Pouco a pouco chegamos aos antípodas da escravatura, substituindo a opressão pela coordenação. Neste novo regime, destinado a prevalecer cada vez mais, os dependentes não serão mais levados a exigir o reconhecimento de seus próprios direitos, pois os dirigentes, como já vimos anteriormente, passam a concedê-los espontaneamente no interesse comum. Isto não tem nada a ver com o tradicional, elástico e egoísta paternalismo bonacheirão, pois trata-se de uma vantagem positiva, racionalmente aquilatada, e não de uma ação fundamentada sobre interesses particulares. Porém, os dependentes imaturos ainda não estão em condições de compreender e continuam a se deixar guiar pela desconfiança, sendo levados assim a contar somente com aquilo que, por meio da força, podem obter do próprio inimigo, o patrão. Para eles, é inconcebível que se possa verificar em seu oponente um comportamento de autêntica generosidade, ou que, de alguma forma, tal conduta possa redundar em vantagem dos dirigidos. Aliás, é bem natural que pareça anacrônico tudo aquilo que antecipa a evolução. Mas também é lógico que os métodos de vida da nova civilização do terceiro milênio devem ser deste novo tipo, mesmo que continuem parecendo um absurdo, especialmente nos países atrasados. Assim, do velho sistema de trabalho demasiado, mal pago e mal feito, resultando numa produção mínima e de péssima qualidade, irá se passar a uma semana de trabalho sempre mais curta,
com melhores salários e com produção ótima, de cuja vantagem os operários participarão. O problema dos dirigentes antigamente consistia em subjugar, hoje consiste em produzir melhor. Antigamente usava-se a força, hoje usa-se a inteligência. São estas as características do desenvolvimento do fenômeno trabalho. Antigamente, vigorava em tudo o sistema do comando e da obediência, às vezes temperado pelo paternalismo do bom patrão, que prodigalizava favores, mas apenas para induzir ao servilismo. Tais relações hipócritas acabaram por se converter numa atmosfera de clareza em direção à tecnoestrutura. Mesmo sendo isto, no momento, apenas um início de realização, fica evidente, no entanto, que esta é a direção tomada pela evolução. Tende-se em todos os campos a planejar, organizar e unificar para dar mais rendimento ao trabalho e melhor segurança à vida. Os indivíduos que galgaram o vértice já palmilham conscientemente este caminho, que sempre mais os afasta do método da violência. No futuro, o homem, sem perder a sua individualidade, mas antes a valorizando pelo seu rendimento, pensará e funcionará sempre mais organicamente, porque a ordem não é inimiga da liberdade. Num regime sem disciplina, posso fazer aquilo que quero, mesmo em prejuízo do próximo, mas também os outros podem fazer aquilo que querem, até em meu prejuízo. Eis a cada passo a guerra que me tolhe a liberdade de fazer qualquer coisa. Quando existe uma ordem, sei aquilo que posso fazer e o faço quando quero, em pleno direito e segurança. Nesta condição, a ordem me protege, enquanto na liberdade absoluta devo me defender sozinho. A ordem me dá segurança porque eu, cumprindo o meu dever para com os outros, sei que os outros devem cumpri-lo para comigo. O utilitarismo da vida não pode renunciar a estas vantagens, sendo impossível que a evolução deixe de avançar em direção a tal melhoramento. Isto significa basear-se não sobre ideologias, mas sim sobre fatos positivos, como são o utilitarismo da vida e a evolução. A tarefa da evolução consiste numa progressiva e sempre mais perfeita reordenação do caos. O método da luta, que é aceito na guerra como forma de assaltar a nação vizinha para roubar suas riquezas, é, no entanto, punido como furto e assassinato no direito privado, dentro dos confins de uma nação. Aquele mesmo sistema, no campo internacional, é não somente considerado lícito, mas também qualificado como ato heróico, que merece as honras da pátria. Como se vê, a amplitude da reordenação do caos chegou à unidade do grupo nacional, mas não à do grupo internacional. Isto prova como a evolução procede por reordenamentos sempre mais vastos e complexos. Antigamente, a guerra era entre famílias e facções da mesma cidade ou entre cidades vizinhas. O processo de unificação era mais atrasado do que nos tempos atuais, nos quais já se formam confederações de estados e se entrevê a possibilidade de um governo mundial único, no qual a guerra será ato criminoso, passível de punição, como é hoje qualquer crime no direito privado. Mas, para chegar a isto, o homem tem necessidade de se conscientizar como elemento de uma coletividade orgânica, meta esta que ele não alcançou ainda. Ora, se a guerra ainda subsiste, é porque não deixa de continuar a cumprir uma função útil. Ela serve para romper as barreiras que se erguem como fronteiras entre uma nação e outra, porque o fim da vida é unificar, até fazer de todos os povos uma só nação. O melhor resultado da última guerra
foi a ideia de criar os Estados Unidos da Europa. Este é também um passo ulterior na transformação progressiva da desordem do antissistema na ordem do sistema. Por enquanto, ainda subsiste a luta de classes, mas ela serve para a formação de grupos que dão origem a uma consciência coletiva de dimensões sempre mais vastas. Assim, as massas se organizam, de modo que as primeiras iniciativas tomadas neste sentido pelos vários socialismos e comunismos expandem-se no terreno das democracias, realizando um processo de organização mundial. A ideia de justiça social, que era antigamente prerrogativa de um determinado partido, extravasa para além dos confins dos grupos que a haviam pensado primeiramente. Assim, o princípio pelo qual a assistência ao pobre e a supressão ou a suavização das desigualdades econômicas é um dever, expande-se sempre mais no mundo inteiro, inclusive nos regimes capitalistas. Embora exerçam a função de amalgamar os povos e difundir as ideias, as revoluções e as guerras são cada vez menos necessárias hoje, porque a unificação é alcançada com outros meios, tais como as facilidades de comunicação entre todos os povos da Terra. Abrem-se assim, sempre mais, as grandes estradas da vida, o que elimina progressivamente a necessidade de recorrer àqueles velhos métodos, baseados na violência. A vida, quando não tem mais necessidade da violência, tende a eliminá-la, porquanto, para alcançar os seus fins, pode substituí-la por outros meios, mais rendosos. Verifica-se desse modo que os métodos outrora indispensáveis para evoluir e os princípios de conduta antes fundamentais são superados e abandonados. Então, por um processo natural de desenvolvimento, a violência, própria dos níveis biológicos mais evoluídos, tende a desaparecer. Acontece isso relativamente aos sagrados nacionalismos, avaliados antigamente acima dos valores sociais. Começou-se a compreender que as guerras são vencidas somente pelos terceiros, que ficam fora da luta. O mundo tende a se coligar contra os provocadores de brigas, considerados como um perigo público. É evidente que o processo evolutivo está colocando em ação uma nova técnica para se realizar, e é natural que a vida prefira substituir os velhos caminhos por novos, porque estes dão melhor rendimentos. Portanto, aqueles sistemas, antigamente em pleno vigor, tornam-se anacrônicos, porque não funcionam mais em nossos dias, sendo liquidados juntamente com os indivíduos que os personificam. Nessas condições, o sujeito que tivesse uma personalidade semelhante àquela de um grande chefe de outrora, poderia hoje não passar de um caso patológico, sendo visto como um ser involuído a ser reeducado. Antigamente, o mundo estava impregnado pelo espírito de domínio. A grande virtude era ser forte e vitorioso. A educação visava, acima de tudo, inculcar a obediência, tanto que também a moral era imbuída daquele espírito de domínio inerente ao princípio de autoridade. A classe dos dirigentes procurava exercitar tal moral para ter todos submissos a ela. Agora, todos esses sistemas de vida estão desaparecendo para dar lugar ao mais positivo e eficiente princípio evangélico da não-resistência. Eis que evolução e evangelho caminham de acordo e convergem para a mesma meta. Vemos, então, que o evangelho visa enfrentar o mesmo problema biológico fundamental para nós, que é a luta pela vida. Também o vemos resolvê-lo, porque o enquadra num superior tipo de civilização, no qual a humanidade terá alcançado o estado unitário e orgânico. E é fatal que se deva evoluir até esta nova posição biológica,
na qual o Evangelho é de necessária atuação, sendo isto consequência das próprias leis da vida. Final do capítulo 19.